Olá a todos, meu nome é Victor Belina e hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo pro canal e dessa vez eu vou estar trazendo a resolução da UBMap, segunda fase, nível 3. Se essa aqui é a primeira vez que você está aqui no canal, está visitando o canal, eu peço que vocês se inscrevam e vejam os outros vídeos, vejam se vocês gostaram do conteúdo, certo? E eu trago vídeos de Itaime, UBMap, perdão, UBMap não, primeira vez que eu estou trazendo UBMap pro canal, OBM. Eu trago também vídeos da IMO. E, e é isso aí. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a compreender a UBMap, tirar suas dúvidas. Esse gabarito aqui, gabarito não, essa minha resolução, foi uma resolução que eu fiz também. É a minha resolução, do meu jeito. Porém, eu confirmei com diversos colegas que são muito pedalistas. E eles concordam com todas as resoluções que eu vou trazer aqui. Tranquilo? Eu espero que vocês gostem. E então vamos para o vídeo. Vamos para a resolução. A primeira questão fala o seguinte: Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer três deles alinhados na horizontal, vertical ou diagonal tem uma seguinte propriedade: o número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Ou seja, esse número aqui do meio tem que ser a média aritmétrica entre 2 e 14. Ok? Então vamos lá. Letra A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Só uma observação. Ele dá um quadriculado exemplo aqui no canto da prova. Só que como eu não posso compartilhar a prova, eu tô deixando só por escrito. Eu escrevi isso aqui e eu não posso eu não tenho acesso à foto da prova. Então vamos lá. Completo o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Esse número aqui do meio é igual à média aritmética entre 2 e 14. Então, o que é a média aritmética? É a soma desses dois dividido por 2. Então é 2 mais 14 dá 16, sobre 2, 8. Que número, somado com 2, a média aritmética dá 10? Então, para que isso ocorra, os números dos extremos tem que ser duas vezes o número do meio. Ou seja, 2 mais 14 tem que ser duas vezes 8. Ok? Então 2 mais esse cara tem que ser 2 vezes 10, que é 20. Então 2 mais esse cara tem que ser 20. Então esse cara aqui é 18, que 2 mais 18 é 20. A mesma coisa vai acontecer, no caso, o que acontece? Esse cara aqui do meio vai ser a média aritmética entre 18 e 14. 18 mais 14 vai dar 20 e 32. 32 dividido por 2 aqui dá 16. Vamos lá. Esse número aqui, a soma desse com esse tem que ser 2 vezes 16. Quanto é 2 vezes 16? 32. 8 mais algum número tem que dar 32. Então esse número aqui tem que ser 24. Veja que 8 mais 24 dá 32, que é exatamente 2 vezes 16. Do mesmo jeito, o que vai acontecer? Esse número com esse número tem que ser 2 vezes 16. 2 vezes 16 é 32. Então 10 mais algum número tem que ser 32. Que número é esse? 22. 10 mais 22 é igual a 32. Veja que esse número mais o 2 tem que ser igual a 2 vezes o 16. 2 mais algum número tem que ser igual a 32. Que número é esse? 30. Então é isso aí. A gente acabou de preencher o quadriculado. Eu só vou mostrar pra vocês o seguinte, só pra deixar um pouco mais claro o que eu tô falando, é o seguinte. Eu tenho A, B e C. A mais B sobre 2 igual a C. Essa é a regra do jogo. Então A mais B igual a 2 vezes o C. Então o que acontece? 2 mais 18 tem que ser 2 vezes o 10. 2 mais 30 tem que ser 2 vezes o 16. E assim todos os outros números. Então é isso que eu quero falar. Tá? Isso aqui é a prova matemática. Que você tem que mostrar isso na UBMap. Então, vamos lá. Letra B. Preencha o quadriculado abaixo seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou... Muito provavelmente, já conhecendo a UBMap, já conhecendo o estilo de prova da UBMap, você não vai conseguir preencher todo o quadriculado usando o mesmo linha de raciocínio da letra A. Ok? Assim, tô dizendo, você não vai precisar usar incógnitas e tal. Você consegue fazer tudo na cabeça assim. Aqui é diferente, aqui você vai precisar usar incógnitas, certo? Aqui você tem solução usando incógnita,
que foi a solução que eu coloquei lá, mas essa aqui é bem mais rápida. Mas aqui vai ser um jeito diferente. Vamos lá. Esse cara aqui eu vou chamar de x, ok? Então, vamos lá. X mais esse cara aqui eu vou chamar de... Vamos lá. Esse cara aqui é casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9. Então, x mais esse cara aqui vai ser a casa 7, mais casa 7 sobre 2, é igual a 9. 2 vezes 9 é 18, então C7 igual a 18 menos x. Pronto. Esse cara aqui é o C7, C3, C5, C6 e C8. Pronto. Então C7 é esse cara aqui. O C5, ele vai ser o seguinte. Vai ser x mais 20 sobre 2. Então C5 é igual a x mais 20 sobre 2. Vou deixar anotado. O C8 é a média aritmétrica entre C7 e o 20. Sendo que quem é C7 é 18 mais x. Então vamos lá. C8 é igual a C7, que é 18 menos x, mais 20, que é esse cara aqui, sobre 2. 18 mais 20 dá 38. 38 menos x sobre 2 é igual a C8. Veja o seguinte, que C5 é igual a C8 mais 7 sobre 2. Que é C8? É 38 menos x sobre 2. É 38 menos x sobre 2. Esse é o C8 mais 7 sobre 2. Porém, quem é C5? C5 é x mais 20 sobre 2. Esse 2 aqui vai embora. Eu posso fazer isso porque o x não pode ser negativo, então nenhum dos dois vai ser 0. Tranquilo? Então vamos lá. 38 menos x sobre 2 mais 7 igual a x mais 20. Esse 7 passa pra lá e o x passa pra cá. Então vai ficar... Vou escrever aqui. 38 menos x sobre 2 menos x é igual a 13. 13 é 20 menos 7. Esse cara aqui eu vou passar... Esse 2 vai vir aqui junto, vai ficar 2x. E aqui vai juntar tudo. Vai ficar 38 menos x com menos 2x é menos 3x. Esse 2 passa pra lá multiplicando, então fica 13 vezes 2, 26. Eu passo menos 3x pra cá e o 26 pro outro lado. Então fica 3x é igual a 38 menos 26. 38 menos 26 é 12. Então x igual a 4, porque 12 dividido por 3 é igual a 4. Esse é meu x. Então esse x aqui, esse cara aqui é o próprio x. Então quem é o x? É o 4. O C7, ele é 18 menos x. Quem é x? 4. 18 menos 4 dá 14. Opa, deixa eu só escrever melhorzinho aqui. Dá 14. O C5, ele é x mais 20 sobre 2. Então é 4 mais 20, 24. 24 sobre 2, 12. Então C5 é 12. O C8, ele é... Cadê o C8? 38 menos x sobre 2. Que é esse cara aqui. 38 menos 4 vai dar 34 sobre 2, 17. Esse cara aqui é 17. O C3, ele vai ser o C3 com C4 dividido por 2 dá 7. Então C3 mais 4 tem que ser 2 vezes 7, que é 14. Então C3 tem que ser 10. Porque 10 mais 4 sobre 2 é igual a 7. 10 mais 20 sobre 2 é 15. Então esse cara aqui é 15. E agora a gente preencheu, que é justamente isso que ele quer, preencha. E a gente consegue... A gente acaba com a questão. Esse aqui é o preenchimento dela. A minha solução da letra A foi usando isso. C5, C1, C2, mas foi só por segurança. Medo deles não considerarem alguma coisa, de se eu escrever soma e tal. Então, vamos para a letra C. A letra C é o seguinte: qual será a soma dos 9 números quadriculados do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preenchê-lo? Veja que é soma. Agora é diferente. Não é preencha, ele quer a soma. E sabendo mais ou menos o método, o raciocínio da UBMAP, ele pede soma, então quer dizer que não está definido esse quadriculado. Não tem, por exemplo, esse cara aqui está definido, os números. Só existe uma possibilidade, esse aqui também. Já para esse existem diversas possibilidades.
Então vamos lá, vamos fazer o mesmo raciocínio da letra B. Começar com x e depois a gente vai desenvolvendo ele. Vamos lá. Esse cara aqui do meio vai ser 14 mais 30 sobre 2. 14 mais 30 dá 44. 44 sobre 2 é 22. Se esse cara aqui for x, então esse cara aqui vai ter que ser o seguinte. Vai ter que ser x mais... Vamos lá, esse cara aqui vai ser C2, C3, C7, C8 e C9. X mais C7 sobre 2 tem que dar 14. Então x mais C7 sobre 2 é igual a 14. Então, x tem que ser... C7 tem que ser 2 vezes 14, 28. O x passa pro outro lado, menos x. Então, C7 é igual a 28 menos x. O x mais 22... o x mais C9 sobre 2 tem que ser 22. Então, x mais C9... x mais C9 sobre 2 tem que ser igual a 22. O C9 vai ser 44 menos x, que é o 2 vezes 22 dá 44. Então é 44 menos x. O C8, ele vai ser a média aritmétrica entre o C7 e o C9. Então C8 é igual a 28 menos x mais 44 menos x. 28 mais 44 dá 64 mais 72. 72 menos x com menos x dá menos 2x. Então fica 72 menos 2x. 72 menos 2x sobre 2. Que é o C7 mais C9, é esse cara aqui, ó. Ou 72 menos 2x. Fazendo a divisão, vai ser 36 menos x. Esse cara aqui é o meu C8. O C2, ele mais o C8, que é 36 menos x, vai ser igual a 22. Esse 22 passa lá multiplicando, então C2, ele é igual... Esse aqui é o C8. Vou só pra ficar bonitinho que nem os outros. O C2 ele vai ser quem? 2 vezes 22 dá 44. 44 menos 36 vai dar 8. Então vai ficar 8. Esse menos x passa para lá positivo, então fica mais x. Esse é o C2. O C3 mais o C9. O C3 mais o C9 sobre 2. C3. Tem que ser igual a 30. Sendo que quem é C9? C9 eu já calculei. C9 já está calculado. C9 é 44. 44 menos x. Então C3 é igual a 2 vezes 30, 60. Esse 44 passa para lá negativo. Então 60 menos 44 vai dar 16. Esse menos x passa para lá positivo. Então 16 mais x. Então ele quer a soma. Então qual é a soma do quadriculado? É x mais C2 mais C3 mais 14 mais 22 mais 30 mais C7 mais C8 mais C9. O x é o x, o C2 vai ser 8 mais x. O C3 vai ser, cadê? 16 mais x. O 14 é o próprio 14. O 22 é o 22. O 30 é o 30. O C7 vai ser quem? 28 menos x. O C8 vai ser 36 menos x. Mais o C9. Quem é C9? É 44 menos x. Esse x vai embora com esse menos x. Esse x vai embora com esse outro menos x. Esse x aqui vai embora com esse outro menos x. Então, basta fazer a soma. 8 mais 16, mais 14, mais 22, mais 30, mais 28, mais 36, mais 44. Bom, já para agilizar, a soma disso tudo aqui dá 198. Tranquilo? Na OBMX você não precisa fazer essa soma aqui assim, dos números bem bonitinho. Você só pode deixar assim, 198. Acabou. Então vamos lá. A primeira foi de álgebra, a segunda é de contagem. Essa segunda de contagem é bem legalzinha de fazer e relativamente fácil. Então vamos lá. Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza. Vamos lá, já vamos escrever aqui. O H, ele pode ser azul, bege ou cinza. E cada trapézio de azul ou preto. Então, trapézio pode ser de azul ou preto. Polígonos com lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. A figura ao lado é... Também na hora da prova tinha uma figura ao lado, mas eu não posso trazer a foto da prova aqui, porque eu não tenho acesso.
Essa é uma questão bem típica de OBMap, que figuras de lado em comum não podem ter a mesma cor. Então a gente vai trabalhar com isso aqui. Já é um pouco, entre aspas, manjada pra quem já fez várias questões de contagem da OBMap. Então vamos lá. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, aqui eu tenho um trapézio e um hexágono. Esse trapézio ele pode ser azul ou preto. Vamos separar em dois casos. O primeiro caso é quando o trapézio é azul. Se o trapézio for azul, o trapézio está definido. Então, para o trapézio, eu tenho uma opção apenas. Já o hexágono, ele não pode ser azul. Ele só pode ser bege ou cinza, porque o trapézio já é azul. Então, para o hexágono, eu tenho duas opções, B ou C. Então, é 1 vezes 2, que são dois casos. Duas maneiras. Vou colocar assim, duas maneiras. Tranquilo? O segundo caso é o seguinte, é quando o trapézio é preto. Porque o trapézio ele é azul, ele é preto. Então vamos lá, segundo caso, quando o trapézio é preto. Se o trapézio for preto, o hexágono pode ser de qualquer uma das três cores. Porque ele pode ser A, B ou C. Porque preto não tá nas cores que o hexágono pode ser pintado. Isso facilita muito pra gente. Então, o trapézio já está definido, que é preto. Vezes 3 opções que o hexágono tem. Então é vezes 3. Esse cara aqui vai ser igual a 3. Então, 3 maneiras. Como esses dois casos são disjuntos, ou seja, não tem caso em comum, então o total de maneiras possíveis é 2 mais 3, que é igual a 5 maneiras. 5 maneiras. Essa é a resposta da letra A. 5. A letra B é o seguinte, de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, vou copiar aqui de novo. Quais são as opções de cores? É A, B e C. E o trapézio ele é azul ou preto. Veja que a gente sempre vai começar pelo cara que está mais complicado mais restrito, que é esse cara aqui. Então vamos lá. Se esse hexágono, quer dizer, esse cara aqui vai ser o cara que mais restringe, né? Se o hexágono for azul, então o hexágono já tá definido, certo? Vamos ver esse trapézio. Esse trapézio ele tem que ser preto, porque não pode ser azul. Então esse trapézio aqui tem uma opção de cor. Esse cara aqui também tem que ser preto. Então é uma opção de cor. E esse cara aqui também tem que ser preto, uma opção de cor. Então pro primeiro caso, que é o caso que o hexágono é igual a azul, então esse cara aqui tem uma maneira. O caso 2 é quando o H é igual a bege, né? Esse aí, bege. Se o hexágono for bege, o trapézio pode ser azul ou preto. Esse cara aqui. Esse cara aqui pode ser azul ou preto. Esse cara aqui pode ser azul ou preto. Ou seja, o hexágono está definido, que é bege. E os trapézios, esse trapézio tem duas opções. Esse cara aqui tem duas opções. E esse cara aqui tem duas opções. Certo? Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 é igual a 8 maneiras. Eu posso multiplicar e não divido por nada, porque não importa a ordem. Perdão, a ordem importa, né? Porque esse cara aqui de cima é diferente desse cara aqui do lado, né? Então vamos lá. O terceiro caso é quando veja que eu só vou apagar aqui do meio, viu? É quando o hexágono é cinza. Então H é igual a C. Se o hexágono for cinza, o trapézio pode ser azul ou preto. Esse trapézio pode ser azul ou preto. Esse trapézio pode ser azul ou preto. O hexágono está definido. Uma opção. Esse trapézio aqui tem duas opções. Esse trapézio aqui tem duas opções. Esse trapézio aqui tem duas opções. 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8 maneiras. Bom, já acabei os três casos, porque são casos disjuntos. O hexágono igual a A já calculei, o hexágono igual a B já calculei, o hexágono igual a C já calculei. Então, os casos totais é a soma de todos os três casos. 1 mais 8 dá 17. 17 maneiras que Maria pode pintar essa figura aqui que ele definiu. A letra C é legalzinha. Quando eu vi, eu disse, caraca, um peixinho, né? Então, como que a gente vai fazer ela? Ela é um pouco mais complicada por ser o item C e ser o último item da questão. Então, ela não é tão simples assim.
Então a gente vai ter que separar em mais casos ainda. Não vão ser só 3 ou 2 casos, vão ser um pouco mais casos. Porque eles não são simétricos, certo? Os hexágonos. Esse cara aqui tem 3, tá vendo? Ó? Que é a mesma coisa do item B, perceba. E esse cara aqui tem 2, então não é simetria, não é simétrico. Então a gente não consegue trabalhar tão facilmente assim. Mas a gente pode fazer o seguinte, vamos lá, vou repetir aqui a colinha, né? O hexágono ele pode ser azul, branco ou cinza. E o trapézio ele pode ser azul ou preto. Vamos lá. Veja o seguinte, vamos supor que esse hexágono aqui seja azul. Esse outro hexágono ele tem que ser B ou C, certo? Então, esse hexágono aqui está definido, 1. Esse hexágono aqui não está definido ainda, tem 2 opções. Se esse cara aqui for azul e esse cara aqui for B ou C, esse cara aqui só tem uma opção, que é preto. Ele tem que ser preto, porque esse azul aqui está tocando com esse. Então, ele não pode, esse trapézio não pode ser azul. Analogamente, esse cara aqui também tem que ser preto. Então, esses dois trapézios estão definidos com uma opção, uma e uma. Veja que esse cara aqui é branco ou cinza. Esse cara aqui também pode ser azul ou preto, porque branco ou cinza não restringe nada no trapézio. Então ele tem 2 opções. Então o caso em que... Primeiro caso é quando o... Vou chamar de H1, quando H1 é azul. O segundo caso... Vamos lá. O segundo caso é o seguinte. Segundo caso é quando o H1, esse cara aqui é H1 ele é igual a bege. Se o H1 for bege, o H1 tá definido. Esse cara aqui pode ser azul ou branco ou cinza, perdão. Vamos supor que ele seja azul. Então eu tenho 2 subcasos. Então eu vou ter 2.1 e 2.2. Depois eu vou calcular o 2.2. O 2.1 vamos supor que ele é azul. Então, o bege está definido, o azul está definido, e veja que os trapézios também estão definidos, porque todos têm que ser pretos. Se esse cara aqui é azul, esse cara aqui tem que ser preto, preto, preto. Então vai ser 1, 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então tem um caso no 2.1. No 2.2 é quando esse cara aqui, ele é cinza. Se esse cara aqui for cinza, esse cara aqui tem 2 opções, esse cara aqui tem 2 opções, esse cara aqui tem 2 opções. Por quê? Esse cara aqui ele pode ser tanto azul quanto preto, porque C e B, eles não restringem nada nesse cara. Nem nesse, nem nesse. Então eu tenho o bege está definido, que é o H1, o H2 está definido, e esses 3 trapézios eles vão ser 2 cada. 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Então o segundo caso, no total, aqui no segundo caso, o 2... eu tenho 8 mais 1, 9 casos. Tranquilo? O terceiro caso e último vai ser quando o H1... Veja que eu fiz H1 igual a A, H1 igual a B e H1 igual a C. Se o H1 for igual a C... Vamos lá, vamos escrever aqui. Esse cara aqui é o H1, esse cara aqui é cinza. Se o H1 for cinza, esse cara aqui ou ele é azul ou ele é bege. Tranquilo? Vamos lá. Se ele for azul, esse cara aqui tem que ser preto, esse cara aqui tem que ser preto, esse cara aqui tem que ser preto. Então tá todo mundo definido. Então, vou fazer o mesmo caso. 3.1, o H1 tá definido, que é o cinza, o H2 é o azul, que é o subcaso, né? E todos os outros tem que ser preto. Então é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 5 vezes, né? 1 a quinta é igual a 1. O caso 3.2 é quando esse cara aqui não é azul, é quando esse cara aqui é bege. Se esse cara aqui for bege, é o mesmo caso do 2.2. Esse cara aqui pode ser azul ou preto, esse cara aqui pode ser azul ou preto, e esse cara aqui pode ser azul ou preto. Então eu vou ter, vamos lá. No caso 3.2, o H1 está definido que é cinza, o H2 está definido que é bege, e os trapézios eles vão ser 2 cada um. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. 8 maneiras de pintar esse peixinho, certo? Essa figura que ele pede. Perdão. Do caso 3, o total de maneiras vai ser o caso 1, mais o caso 2, mais o caso 3. O caso 1 tem 4 maneiras, então é 4. O caso 2, ele tem 9 maneiras. O caso 3, ele tem uma maneira mais 8, então é 9.
mais 9. 4 mais 9 mais 9, 18 mais 4, 22 maneiras de pintar esse peixinho aí, essa figura que ele pede. Então, é só saber organizar os casos que ficam... você divide em 3 casos, e em alguns casos, ou seja, caso 2 e caso 3, você tem que dividir em subcasos e fazer uma propriedade multiplicativa, tranquilo, e é isso. Então vamos lá, para a próxima questão. Terceira questão, já estamos na meta da prova, no caso, para fazer a meta da prova, né? A gente só fez 2/6, 1/3. Vamos lá. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa ao lado. Então ele vai distribuir o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de alguma maneira, sei lá, 1, 3, 4, não, 4 não, vou colocar 9, 7, 5, 8, 6, 4 e... falta quem? 2, né? E 2, sei lá. Ele escolheu o acaso, né? Então essa é o enunciado. Letra A. Qual a probabilidade que a casa central seja preenchida com o número ímpar? Então esse cara aqui do meio tem que ser ímpar. Qual a probabilidade disso aqui acontecer? Bom, se aqui for ímpar, então veja que de 1 a 9 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 1 a 9 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ímpares. Então aqui no meio eu tenho 5 opções de números. Beleza? Ao redor eu posso escolher do jeito que eu quiser. Então eu tenho... vamos lá, eu tenho 10 números. Eu escolhi um número ímpar. Eu tenho 5 opções para escolher esse número. E o resto eu posso escolher nada disso. Então, como a ordem importa, maneiras de distribuir esses números, já definindo o cara do meio, vai ser 8 fatorial. Os casos totais vai ser 9 fatorial, porque eu tenho 9 números para ser colocado em 9 casas e a ordem importa. Então vai ser 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tranquilo? Esse cara aqui, 5 vezes 8 fatorial sobre 9 fatorial. 9 fatorial vai ser quem? 9 fatorial, ele é 9 vezes 8 fatorial. Esse cara aqui vai embora, então fica 5 nonos. Essa aqui é a probabilidade de o número do meio ser um número ímpar. Uma outra opção, eu tô seguindo essa linha de raciocínio porque na letra B e na letra C eu vou seguir essa mesma linha de raciocínio. Outra opção é o seguinte, eu tenho 9 números para colocar aqui no meio, sendo que 5 deles são ímpares. Então, se 5 números são ímpares, que é o caso favorável, e os casos totais são 9 números, então 5 nonos é igual a probabilidade. Esse aqui é o jeito mais rápido que tem de fazer, tranquilo? Mas eu quero seguir a linha de raciocínio com contagem, fazer fatorial e tal, enfim. A gente não tem problema nenhum se você fez dessa maneira aqui, tranquilo? Vamos lá. Qual a probabilidade de que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com os números pares? Bom, vamos fazer o seguinte. Quando eu tenho um quadriculado aqui que é 3 por 3, eu quero que seja uma coluna completa de pares. Eu tenho essa maneira de escrever, essa maneira aqui de escrever, P, P e P, e essa maneira aqui de escrever. A probabilidade desse cara aqui acontecer, a probabilidade dessa e dessa, é a mesma probabilidade, não muda nada, certo? Não muda nada. Então o que acontece? Eu acho a probabilidade desse cara e depois eu vou mostrar o que acontece com a probabilidade dos outros. Vamos lá. Qual a probabilidade de acontecer isso aqui? Bom, esse cara aqui eu tenho 4 opções. Se eu tenho 9 números, 5 ímpares e 4 pares. Então esse primeiro par aqui eu tenho 4 opções de número. Esse segundo eu tenho 3, já que eu já escolhi um. Esse terceiro eu tenho 2 opções de número. Aqui eu posso escolher do jeito que eu quiser. Não tem ordem. Eu posso escolher do jeito que eu quiser. Então eu posso, sei lá, colocar o par aqui, não importa. Então eu tenho eu tenho que colocar 6 números em 6 casas aleatórias. E que a ordem importa. Então vai ser 6 fatorial. Porque esse cara aqui tem 6 opções, esse cara aqui tem 5, 4, 3, 2, 1. Tranquilo?
Porque eu também não tenho restrição pra nenhuma a mais. Esse aqui eu tenho restrição. Então, é isso aí. Sobre os casos favoráveis. Os casos favoráveis já mostrei aqui antes que era 9 fatorial. Sobre 9 fatorial. Então, a probabilidade desse cara aqui acontecer vai ser 4 vezes 3 vezes 2. 9 fatorial, ele vai ser 9. Vou escrever aqui. 9 vezes. Isso aqui é uma coisa que você tem que estar em mente. Que 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Esse 6 fatorial vai embora. E sobra 9 vezes 8 vezes 7. Esse 2 vezes 4 vai embora com esse 8. Então, e esse 3 dividido por 9 dá 3. Então a probabilidade desse cara aqui acontecer lá em cima não sobrou nada e aqui embaixo sobrou 3 vezes 7, que é 21. A probabilidade desse cara aqui acontecer é 21. Veja o seguinte, que esses três casos aqui são disjuntos. Ou seja, ou isso aqui acontece, ou esse cara aqui acontece, ou esse cara aqui acontece. Esse ou, ele é soma. Tranquilo? Lembra que quando a gente fala, vamos lá, eu tenho 3 camisas e 2 sapatos. E eu vou fazer o seguinte, eu quero usar eles ao mesmo tempo. Então eu tenho 3 opções de camisa e 2 opções de sapato. Então é 3 vezes 2, 6 maneiras de eu me vestir. Agora, quando eu tenho 2 casos, por exemplo, vou voltar, me permita fazer isso, vou voltar pra cá. Ou o caso 1 acontece, ou o caso 2 acontece, ou o caso 3 acontece, isso significa que eu vou somar as maneiras. Então é 1 mais 8 mais 8. Aqui é do mesmo jeito, pra probabilidade. Ou esse primeiro caso acontece, e a probabilidade desse caso acontecer é 1 sobre 21. Ou, aí veio mais, esse cara aqui acontece, e a probabilidade desse é igual a essa, que é 1 sobre 21. Ou esse terceiro caso aqui acontece, que é a mesma coisa que 1 sobre 21, a probabilidade desse cara aqui acontecer. 1 sobre 21. E 1 sobre 21 mais 1 sobre 21 mais 1 sobre 21 é 3 sobre 21, que é a mesma coisa que 1 sétimo. Então a probabilidade disso aqui acontecer é 1 sobre 7. Tranquilo? Eu poderia muito bem já pegar esse cara aqui e multiplicar por 3. Não tem problema. Foi o que eu fiz na prova. Mas aqui eu quero só dar uma explicadinha melhor pra ficar atento nesse ou. Então, isso aqui é muito importante que vocês aprendam, que sempre cai na UBMAP você falar ou acontece isso, ou acontece aquilo. E também tem a questão de acontecer isso acontece, e isso acontece, e isso acontece. Enfim, é super importante você ter isso em mente. Tranquilo? A gente até tira onda dizendo que se você sabe disso, você faz qualquer questão de probabilidade e contagem da UBMAP. Então eu recomendo que vocês estudem bastante essa parte aí. Então vamos lá, letra C. Qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna preenchidas apenas com números ímpares? Opa, olha que legal aqui. Então eu vou ter aqui o quadriculado e eu vou ter os ímpares formando uma linha e uma coluna. Essa aqui é uma opção de escolha. Veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 ímpares. Então todos os ímpares estão aqui e aqui são os pares. Tranquilo? Outra opção é o seguinte. Aqui é o ímpar, ímpar, ímpar. E aqui o ímpar e o ímpar. E aqui é pá, pá e pá. Então, a terceira opção vai ser o seguinte. Ímpar, 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 ímpar. Aqui pá, pá, pá e pá. Entendeu? E assim sucessivamente. E você pode fazer isso na própria prova, escrever os 9 aqui, que foi o que eu fiz. Escrevi bem pequenininho e coube as 9 opções. Ou você faz o seguinte, vamos lá. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho que preencher preencher uma linha com ímpar. E eu tenho 3 opções para isso, não é 3. A coluna, eu tenho 3 colunas, eu tenho que preencher uma delas. Então é vezes 3. Então eu tenho 9 opções desses caras aqui. E eu vou voltar para a letra B, que eu mostrei o seguinte, ou isso acontece, ou isso acontece, ou isso acontece, então eu vou ter que somar as probabilidades. Aqui é do mesmo jeito. Ou esse primeiro caso acontece, ou esse segundo caso acontece, ou até chegar no último caso, que vai ser esse cara aqui, ó. Ímpar, ímpar. Não tem ordem, certo? É só seguindo a minha lógica, não precisa seguir lógica nenhuma, não.
Então eu tenho 9 casos. 9. São 9 no total. 9 casos. Cada casozinho desse, a probabilidade vai ser a mesma. Então se eu calcular a probabilidade desse cara e multiplicar por 9, eu acho a probabilidade total. Então vamos lá. Veja que está definido o local dos ímpares e dos pares. Então esse cara aqui eu tenho 6 opções. Eita, perdão. Eu tenho 5 opções para esse cara. Para esse cara aqui eu tenho 4. Para esse cara aqui eu tenho 3. Para esse cara aqui eu tenho 2. E para esse cara aqui sobrou o meu último ímpar. Que eu tenho que escolher o ímpar aqui. Vezes. Esse cara aqui eu tenho 4 opções de pares. De par para usar. Esse aqui eu já usei 1. Então vai ser vezes 3. Esse cara aqui vai ser vezes 2. Esse aqui vai ser o resto. Vai ser o último que vai sobrar. Tudo isso aqui sobre 9 fatorial. Esse cara aqui é a probabilidade P1. Vou chamar de P1. Beleza? Esse cara aqui é 5 fatorial vezes 4 fatorial sobre 9 fatorial. Que é a mesma coisa que 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre vezes 1, só que 1 não precisa. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Esse 5 fatorial vai embora. Tranquilo. Esse 2 vezes 3 vai embora com esse 6. E esse 4 dividido por 8 vai ficar 2. Então P1 é igual a 1 lá em cima sobre 9 vezes 2 vezes 7. 9 vezes 2 vezes 7. Quem vai ser meu P2? Que é esse cara aqui. O P2 vai ser o mesmo cara. Vai ser 1 sobre 2. Perdão, vou escrever direitinho. 1 sobre 9 vezes 2 vezes 7. Quem é o P3? 1 sobre 9 vezes 2 vezes 7. E assim sucessivamente até chegar no P9, que vai ser 1 sobre 9 vezes 2 vezes 7. E quem vai ser meu P, que é a probabilidade total? Vai ser o P1 mais o P2 mais o P3 mais o P4 até chegar no P9. E então, como eles são todos iguais, eu posso pegar o P1 e multiplicar por 9. Então é 9 vezes 1 sobre 9 vezes 2 vezes 7. Esse 9 aqui vai embora. 2 vezes 7 é 14. Então a minha probabilidade é 1 sobre 14. Disso aqui acontecer, do que ele pede acontecer. Então, é isso. A letra C, a resposta é 1 sobre 14. Tranquilo? É uma questão muito legal de probabilidade. Certo? Também não é a mais difícil que eu já vi. Já teve muitas questões muito mais difíceis que essa. Mas foi uma questão consideravelmente trabalhosa. Tranquilo? Então vamos prosseguir. E agora a gente já fez metade da prova. E vamos para a questão 4. A questão 4 é muito legal. E ela é da seguinte maneira. Ela fala que uma lata medindo 20 por 10 por 10 centímetros. Todo mundo 10 centímetros. Sem tampa, isso aqui é importante, ó. Sem tampa. É sustentada por um suporte. De modo que uma das suas arestas mais curtas fica apoiada no plano horizontal. E as arestas mais longas formam um ângulo de 45 graus. Esse aqui eu não tenho grau no teclado, então esse aqui é um asterisco que significa grau. Com o plano horizontal. Conforme mostra a figura. Essa aqui é a figura. Suponha que um líquido seja colocado na lata até a altura H em relação ao plano horizontal. Também como indicado na figura. Então eu vou encher de líquido e a lata não vai se mexer, ela vai ficar estática. Só que esse líquido ele vai encher até a altura H que eu desejar. Então eu vou colocando até encher onde eu quiser. Nesse caso aqui, não encheu tudo, né? Qual o volume total da lata? O volume total da lata vai ser a base, vai ser a área da base vezes a altura. Que é a área da base? Veja que a base é quadrada e aqui eu tenho 10 e 10. Então a área da base é 10 vezes 10. Vezes a altura. Que é a altura? É 20. 10 vezes 10 vezes 20 vai ser 2.000 centímetros cúbicos. Aqui ele não especifica qual medida que você vai utilizar. Se vai ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitro, litro, tanto faz. Do jeito que você escrever. Agora tem que escrever, por exemplo, centímetros cúbicos, litro. Então, e tem que fazer as transformações também, né? Tem que destacar isso. Então, essa é a letra A. A letra B é da seguinte maneira. Ela fala o seguinte: explique por que a altura máxima que o líquido vai atingir é 10 raiz de 2 e calcule o volume de líquido na lata quando essa altura é atingida. Veja o seguinte, esse H ele vai estar andando por esse carinha aqui, ó. Vou mudar de cor. Ele vai ficar andando por esse carinha aqui, ó.
Então, a altura máxima que esse cara vai, que esse cara vai atingir é exatamente quando ele chega nesse pontinho aqui, ó. Que é o maior que ele vai atingir, é o maior cara dessa reta aqui. Então, essa vai ser a altura máxima. Vou chamar aqui de H máximo. Max. Beleza? Sendo que essa hipotenusa aqui eu conheço. Esse cara aqui, ele vale a altura do prisma. E a altura do prisma é 20 centímetros. Então, eu vou agora escrever de preto. Então, eu tenho um triângulo. Que esse cara aqui é o H máximo. E esse cara aqui é 20. E esse cara aqui é 45. Então, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a H máximo sobre 20. Então, H máximo é igual a 20 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai ser 10 raiz de 2, que é exatamente o que ele pede. Só que não acabou por aí. Bom, eu vou apagar aqui essa minha prova. Eu provei a primeira parte que ele pediu, que a altura máxima vai ser 10 raiz de 2, certo? E lembrando o seguinte, é que se esse H for maior, o líquido vai transbordar, porque ele é sem tampa. Então, a altura máxima que ele vai atingir é justamente esse pontinho aqui, e nada mais, nada menos. Então é o seguinte, vamos lá. Ele pede o volume do líquido na lata quando essa altura é atingida. Vou fazer o seguinte, eu vou olhar para esse plano aqui, ó. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou apontando, que é essa face aqui do prisma. Então eu vou olhar para ela e vou fazer o desenho dela aqui. Vamos lá. Eu tenho esse retângulo. Veja que perdão, vou ter que fazer ele inclinado já, né? Veja que o líquido ele é paralelo à base. Isso aqui é uma propriedade que os líquidos têm, certo? Quando você coloca no recipiente, ele fica paralelo à base que você colocou ele. No caso, a base horizontal, né? Ou seja, ao horizonte. Esse cara aqui é 45. Esse cara aqui é o H. Certo? E vamos lá. Bom, ele quer o volume do cara quando H é 10 raiz de 2. Sendo que, eu já vou adiantar, na letra C, ele pede o gráfico. Então, já vou adiantar aqui a letra B com a letra C, já que a letra B tem um espaço muito grande. Então, eu posso fazer isso. Eu posso escrever coisas que não precisam na letra B para poder já economizar espaço para a letra C. Isso é muito comum na UBMAP. Eu fiz várias vezes e sempre dá certo. Então, vamos lá. Esse cara aqui eu vou traçar um cara aqui ortogonal e que vem até aqui. E esse cara aqui eu vou chamar de X. Veja que aqui eu tenho um prisma retangular. Esse cara aqui é retângulo, então esse cara aqui é 90. Se esse cara aqui é 45, esse cara aqui é 90, então esse cara aqui é 45. Veja o seguinte. Esse ângulo aqui é 45 também, porque esse cara é 45 e esse cara é paralelo a esse e esse cara aqui é paralelo a esse. Então esse ângulo também tem que ser 45. Se esse cara aqui é 45, esse cara aqui é 45 também. Certo? Então, vamos lá. Se esse cara aqui é x, então esse cara aqui é x sobre raiz de 2. Esse carinha aqui, ó. E esse cara aqui também é x sobre raiz de 2. Esse cara aqui vale 10. Porque é o que a questão informa. Que a aresta da base, que é esse carinha aqui, ó, ele vale 10. Se esse cara aqui vale 10, então esse cara aqui vale 10 sobre raiz de 2. Então veja o seguinte, que x sobre raiz de 2 mais 10 sobre raiz de 2... Opa, deixa eu só... Raiz de 2 é igual... Veja que esse cara aqui é 90, esse cara aqui é 90, esse cara aqui é 90. Então esse cara aqui é um retângulo. Então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Esse lado é x sobre a raiz de 2 mais 10 sobre a raiz de 2. E o outro lado é h. Então h é igual a... Vamos multiplicar todo mundo por raiz de 2. H raiz de 2, né? Já multiplicando todo mundo por raiz de 2. É igual a x mais 10. Então x é igual a h raiz de 2 menos 10. Vou deixar isso aqui anotado. O volume do cara vai ser o seguinte.
esse x daqui, eu vou separar em dois departamentozinhos. Vou separar aqui, ó. Certo? Então, o volume desse cara aqui vai ser o seguinte, vai ser x vezes 10, que é esse cara aqui, vezes a profundidade. A profundidade dele vai ser esse carinha aqui, ó. E esse carinha aqui eu conheço, vale 10 segundo o enunciado. Então, vezes 10. Esse cara aqui é 45. Então, vamos lá. Veja o seguinte, se esse cara aqui vale x, então esse cara aqui vale x. E esse cara aqui todinho vale h vezes raiz de 2. H vezes raiz de 2. É esse cara aqui todinho. Então, essa partezinha aqui, ó, vou pintar de vermelho. Colocar y. O y, ele vai ser igual a h raiz de 2 menos x. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar x vezes 10 vezes 10 mais esse y, que vai ser h raiz de 2 menos x vezes a base, essa base aqui é 10, vezes a profundidade, que é 10. Porém, como esse cara aqui tá pela metade, então todo esse volume é só pela metade. É como se eu tivesse um cubo que eu corto ele na diagonal, um plano passando pela diagonal do cubo, e então esse volume que ficou para baixo vai ser metade do volume do cubo. Só que esse cara aqui não é um cubo exatamente. Mas, enfim. Então vamos lá, esse aqui é o volume do líquido. Tranquilo? Volume do líquido. Líquido. Então, eu vou fazer... Agora, perceba o seguinte, isso aqui só vale quando o x está aqui. Correto? Quando tem esse x, essa é a fórmula. Mas e se a altura for menor que isso? Aí eu já voltei a outro caso que eu vou falar já já dele. Vamos lá, eu vou apagar essa parte aqui que não importa. Só esse x que eu preciso. Então vamos lá. O x, ele é h raiz de 2 menos 10. Então é h raiz de 2 menos 10. Vezes 10 vezes 10 mais... Esse aqui é h raiz de 2 menos x, vai ser igual a 10. Então é 10 vezes 10 vezes 10, tudo isso aqui sobre 2. Então isso aqui vai ficar 100 h raiz de 2 menos 1000 mais esse cara aqui vai dar 1000 sobre 2, que é 500. Então vai ficar 100 h raiz de 2 menos 500. Esse cara aqui é o volume do líquido. Líquido. Bom, esse é o volume do líquido. Vou até apagar tudo isso aqui. Vou escrever novamente ele bonitinho aqui. Então, VL é igual... Vou puxar o 100. Então, é 100 vezes H raiz de 2 menos 5. Esse cara aqui é o meu volume do líquido. Quando esse x aparece, correto? Quando esse x aparece, isso aqui ocorre. E se o x não aparecer? Então eu vou ter esse cara aqui, que o h vai ser dessa maneira aqui, ó. Esse é o h. Então eu vou ter o seguinte, eu vou usar a mesma coisa que eu usei com esse y. Esse cara aqui vai ser h raiz de 2. Esse cara aqui vai ser h raiz de 2 também. Porque esse cara aqui é 45 graus. Que nem esse cara aqui, ó. 45. Ele não muda o ângulo. Então, o volume vai ser esse cara, h raiz de 2, vezes esse carinha aqui, h raiz de 2, vezes a profundidade, que não vai mudar nunca. 10 vezes 10. Então vai ficar h raiz de 2 vezes h raiz de 2 vezes 10. Vai ficar h quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 10, 20. Então é 20h ao quadrado. Então isso aqui é o volume do líquido quando não aparece o x. Esse aqui é o volume do líquido quando aparece o x. Esse cara aqui é quando o h, esse h,
ele passa de 10 sobre raiz de 2. Então, quando h é maior, perdão, que 10 raiz de 2. Opa, perdão. É 10 sobre raiz de 2. Que é exatamente esse carinha aqui, ó. Quando ele passa daqui, aparece o x. E quando aparece x, é esse cara aqui. Esse cara aqui é o h menor ou igual a 10 sobre raiz de 2. Bom, veja que a altura máxima é 10 raiz de 2, e 10 raiz de 2 é maior que 10 sobre raiz de 2. Então, o volume do líquido, quando h é igual a 10 raiz de 2, é essa fórmula. Então, o volume do líquido é igual a 100 vezes quem h, 10 raiz de 2, vezes raiz de 2, menos 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 5, 15. 15 vezes 100, 1.500 centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o volume máximo que o cara vai atingir. Ok? E a letra C, ele pede para fazer o gráfico. Bom, quando a altura é 0, quando h é 0, aqui veja que é h pelo volume. Quando a altura é 0, o cara é 0. Quando a altura for... Perdão, aqui... Quando a altura for exatamente 10 sobre raiz de 2, daqui até lá, no caso, de 0 até 10 sobre raiz de 2, a fórmula vai ser essa, 20 vezes h quadrado. Ou seja, vai ser uma função de segundo grau. E ela vai chegar... Opa, avancei aqui. Vai chegar no máximo, vai parar de ser uma parábolazinha quando o h for 10 sobre raiz de 2. Então vai ficar, substituindo aqui, né, 20h quadrado. Quando o h for 10 sobre raiz de 2, isso aqui vai ficar o seguinte, 20 vezes 10 ao quadrado, 100, raiz de 2 ao quadrado, 2. Então isso aqui vai ficar 20 sobre 2 dá 10. Então 10 vezes 100 dá 1000. Então ele vai parar aqui, ó. Então ele vai partir do 0 até chegar no 1000. Então vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Ok? É como se fosse uma parabolazinha, uma curva. E ele vai chegar no máximo linearmente. Veja que essa aqui é uma fórmula linear. Então vai ficar daqui até um volume máximo, que é 1500, de forma retinha. Deixa eu só fazer direitinho aqui. Forma retinha. Então essa aqui é o gráfico. Ok, não precisa ser perfeito essa curva aqui. Basta você mostrar aqui a curva e vai chegar até esse valor. E então é isso. Vamos para a próxima questão, que é a questão mais legal que eu acho da prova. Eu amo geometria. Apesar de não ser tão bom em geometria, eu me saio melhor inteiro dos números. Mas eu amei essa questão. Foi uma das melhores questões que eu já fiz na UBMAP. E vamos para a resolução dela. Na figura, as circunferências de raio A e B, centradas, perdão, aqui tem um C, centradas em O e O', são tangentes aos lados do ângulo, do ângulo entre S e T e em S' T'. Ou seja, elas são tangentes às duas retas, ok? Elas são tangentes às mesmas duas retas. Elas também tangenciam os lados AB, AC, do triângulo ABC. Então, ABC, então eles tangenciam tanto essa reta, quanto esse cara aqui tangencia AB e esse cara aqui tangencia AC. Em que A pertence a TT' e BC está contido em SS'. Esse triângulo ABC tem altura H relativa à base BC. Calcule o perímetro do triângulo ABC quando SS' for 10. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui para resolver essa questão é o seguinte, é o teorema do bico. Quando eu tenho uma circunferência e tenho duas retas que elas são tangentes, vou chamar aqui de A, B e C, quando eu tenho isso aqui, então o que acontece? AB igual a AC. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Ok? Isso aqui é conhecido, você não precisa provar isso na hora da prova. Mas uma prova legal é isso aqui, ó.
é que esse cara aqui é 90, esse cara aqui é R. Esse cara aqui é 90, esse cara aqui é R. Esse cara aqui é X e esse cara aqui é Y, ok? E você prova que esses ângulos aqui são iguais, ok? Que justamente sei lá, tivesse um triângulo aqui, o centro dessa circunferência seria o incentro. E o incentro é o encontro das bissetrizes. Então, esse lado aqui tem que ser igual a esse, enfim. Não precisa provar isso na hora da prova, ok? E a gente vai utilizar essa propriedade, esse teorema do bico, para provar isso aqui. Vamos lá. Veja o seguinte, este cara aqui eu vou chamar de P, já vou começar a já colocar letras aqui. Aqui é P, aqui eu vou chamar sei lá, Q, e esse cara aqui eu vou chamar de R. Tranquilo? Então é o seguinte, veja que TP e SP, eles são iguais, justamente pelo teorema do bico. E T'P e S'P, eles são iguais, então T'P é igual a S'P. Sendo que quem é T'P? É T mais TP. E quem é S'P? S'P é igual a S' mais SP. Perceba que eu tô fazendo isso porque vai aparecer o S'. E outra coisa muito legal. Eu tenho que T'P é igual a S'P. Perdão, aqui não é T'P não, viu? Que é... Ah, não, tá certo. Eu também mostrei que TP, né? Eu risquei aqui. TP é igual a TP é igual a SP. Então, veja que TP e SP são iguais. Esse cara aqui vai embora. Então, T é igual a S'. Sendo que quem é S' é 10. Então, T é igual a 10 também. Veja o seguinte, que AT tem que ser igual a Q. Por quê? Ele também faz parte do teorema do bico. Esses dois caras são tangentes e eles têm um vértice aqui em comum. Então, AT é igual a Q. Então, AT é igual a Q. AT é igual a Q. AT' é igual a R. AT' é igual a R. Pelo mesmo motivo, AT' é igual a R. SB é igual a BQ. 1, 2, 3. Quer dizer, eu já vou colocar de outra cor pra não ficar muito poluída aqui minha imagem. Esse cara aqui é igual a esse. E esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Todos pelo mesmo motivo de serem todos tangentes, eles teriam um ponto em comum. Você não precisa ficar repetindo toda vez isso, você só... Analogamente, AT é igual a Q pelo teorema do bico. Analogamente, AT' é igual a R, SB é igual a BQ, CR igual a CS', enfim. Então, quem é o perímetro? O perímetro do triângulo ABC vai ser AQ, tá vendo, ó? Vai ser, perdão, vou escrever direitinho, vai ser AB mais BC mais CA. Quem é AB? É AQ mais QB. E quem é BC? BC vai ser o próprio BC. E quem é AC? É CR mais AR. AQ, ele vai ser igual a AT. O QB vai ser igual a SB. O BC vai ser o BC. E o CR vai ser igual a CS'. E o AR vai ser igual a AT'. Veja o seguinte, que AT mais AT' é TT'. Então isso aqui é a mesma coisa que TT'. O SB mais o BC mais o CS' vai ser igual a S'. E T' é igual a S', que é igual a 10. Então T' é igual a 10, TT' é igual a 10 e SS' é igual a 10. Então 10 mais 10 igual a 20. Então veja que o perímetro do triângulo ABC é igual a 2 vezes SS'. Enfim, então a gente acabou. O perímetro do triângulo ABC, que é o que ele pede, é igual a 20. Denote as áreas dos triângulos ABC, ABO e ACO'. Então vamos lá, vou
Agora eu vou escrever com isso aqui. Vamos lá. Vou desenhar já tudo aqui que for necessário. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui de verde, que é uma cor horrível. Bom, pelos meus olhos, né? ABC vai ser A1, ele fala. ABC A1, ABO, A2. E AC, linha é A3. Então esse aqui é A3. Ele faz o seguinte, que explique por que a área do triângulo... a área do hexágono S, S', O', T' e T é dada por A1 mais 2A2 mais 2A3. Vamos lá. Como é que eu fiz essa questão na hora da prova? Então eu vou chamar isso aqui de Azão. A tem que ser igual a quem? Bom, a área do azão é tudo isso aqui. Eu vou desenhar de azul também. Cor não... quer dizer, é agradávelzinho, né? Gostei. É tudo isso aqui, ó. Tranquilo? É tudo isso aí que ele pede. Então, o que acontece? O azão, ele vai ser... vai ser a área desse cara todinho vai ser a área de ATO. Aí eu vou riscando, ó. Tá vendo? Aqui foi. Mais AOB, que é A2. Mais OSB. Mais ABC, que a área de ABC é A1. Mais a área de AT', O'O'. Mais a área de AO'C, que é A3, mais A3. Mais a área de CO'S'. Opa. CO'S'. E acabou, tá? Então é isso. Vamos ver o seguinte. Eu esqueci de riscar. Esse aqui foi embora também. Esse aqui foi embora também. Todo mundo já escrevi. Vamos lá. Como é que a gente calcula a área de AOT? Veja que esse cara aqui é tangente. Se ele é tangente, esse cara aqui vale 90 graus. Então a área de AOT é a área da base, que é AT, vezes a altura, que é o próprio OT. Então quem é? A área de AOT. ATO, perdão. Tanto faz, AOT, ATO. Esse cara aqui vai ser ATO. Vai ser igual a AT vezes o raio desse cara aqui, que o raio é A, pelo enunciado, sobre 2. Sendo que AT é a mesma coisa que... Vou escrever de novo, aqui é P, aqui é... Vou apagar aqui esses carinhas aqui, porque eu não preciso mais repeti-los. Só mais tarde eu escrevo de novo. Esse cara aqui é Q e esse cara aqui é R. AT é igual a AQ. Então é AQ vezes A sobre 2. OSB, ele vai ser igual a SB vezes a altura, que é A, sobre 2. E SB é igual a BQ. BQ sobre 2. Então, BQ vezes A, né? Que SB é igual a BQ, o A repete. Veja o seguinte. BQ vezes A sobre 2. Veja o seguinte, que a soma desses dois vai ser o seguinte. ATO mais OSB, ATO mais OSB é igual a quem? O A sobre 2 vai ser todo mundo sobre 2. Veja que em comum eles têm A vezes AQ mais BQ. AQ mais BQ vai ser igual a AB. Então é AB vezes A sobre 2. Sendo que AB vezes A, que esse cara aqui, que também é tangente, é igual a área de AOB. Esse cara aqui é igual a área de AOB, que é a mesma coisa que a área de ABO, AOB, é igual a A2. Então esse cara aqui, vou até cortar, esse cara mais esse, é a mesma coisa que eu escrever de azul, mais A
2. Analogamente, que eu não vou fazer as contas, mas vai ser o seguinte. AT' vezes B mais CS' vezes B vai ser igual a B vezes AT' mais CS'. E AT' é igual a R e CS' é igual a CR. E AT' mais CS' é igual a R mais RC. E AR mais RC é igual a AC. Então AC vezes B sobre 2 é igual a área de T' O' mais C O'S. E a soma desses dois vai ser igual a AC vezes B. Só que AC vezes B é a área de AO'C. E a O'C é quem? A3 mais A3. E eu vou tirar esses dois caras aqui, ó. Então no final ficou A1, 2A2 mais 2A3. Que é justamente isso que o cara pede. Tranquilo? E é isso, essa é a questão. Bem tranquila, né? A letra C, a galera disse que era a mais difícil da quinta questão. Só que você tem que lembrar que a UBMAP, ela funciona da seguinte maneira. Normalmente, os itens anteriores te auxiliam, te ajudam, de alguma maneira, a fazer o próximo item. Então, o que acontece? A gente vai ver o seguinte. Ele falou que a área desse cara aqui, ou seja, azão, era igual a quem? A1... Opa. Eita, acabei apagando. Só um minuto, pessoal. Então, ele falou o seguinte, que a área zona, a gente provou isso, que a área zona é igual a 1 mais A2 mais A3. Quer dizer, 2 vezes A1, 2 vezes A2, eita, A1 mais 2 vezes A2 mais 2 vezes A3. Então, o que acontece? Área zona, ele pede o seguinte, vamos lá. Eita, acabei apagando uma coisa nada a ver, né? Perdão, pessoal, voltando aqui, o que acontece? Eu acabei apagando toda a conta sem querer. Mas, vocês viram que a gente provou, né? Então a gente pode utilizar o que a gente provou pra continuar a questão. Então a gente provou que a área zona era igual a 1 mais 2 vezes A2 mais 2 vezes A3. Tranquilo? Então, ele pede o valor de A1. Ele pede porque você prova que é todo isso aí. Então, eu vou deixar o A1 aqui e vou passar todo mundo pro outro lado. Então, A1 é igual a Azão menos 2A2 menos, né? Porque esse aqui é mais, passa pra lá menos. 2A3. Que é Azão? Azão vai ser a área desse carinha aqui grandão, ó. Tudo isso aqui. Veja o seguinte, olha que legal. Olha, pega aqui essa visão aqui, ó. Esse cara grandão aqui, eu posso dividir em dois trapézios. O, S, S', O'. E o trapézio, O', T', T, O. Por que eles são trapézios? Porque esse cara aqui, ó, é 90, esse cara aqui é 90, então esse cara aqui é paralelo a esse. Esse cara aqui é 90, esse cara aqui é 90, então esse cara aqui é paralelo a esse. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? Vai ser base menor, que é A, mais base maior, que é B, vezes a altura, que é S', sobre 2. Esse cara aqui é só esse cara aqui de baixo. Esse cara aqui de cima vai ser base menor, que é A, mais base maior, que é B, que esse cara aqui é A, esse cara aqui é B, vezes a altura, que é TT', sobre 2. Então isso aqui vai ser o seguinte. A gente provou lá na letra A que TT' era igual a SS'. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que SS'. Veja que eu tenho dois termos iguais, então é a mesma coisa que S' vezes A mais B. Porque esse 2 aqui vai embora porque é mesmo cara. Por outro lado, a gente também provou que SS' na letra A, perdão, isso, na letra A gente provou que SS' ele é igual a AB mais AC mais BC sobre 2, que é o perímetro sobre 2. Então vamos lá. Então a área zona vai ser igual a AB mais AC mais BC, que é esse sobre 2, que esse cara aqui é o SS' vezes Azinho mais Bzinho. Tranquilo? Esse cara aqui é o A.
Permitam-me apagar tudo, certo? Não se preocupe, eu tenho isso aqui decorado. Vocês podem dar uma pausa aí e olhar de novo, voltar aí, enfim. Então eu tenho o seguinte, que A1, ele é igual a Azão menos 2A1, A2 menos 2A3. A1, ele vai ser igual a quem? Ao AB, que é o Azão que eu acabei de apagar, mais AC mais BC, isso aqui sobre 2, vezes A mais B. A mais B. Certo? E quem é A2? A área 2 é esse cara aqui, ó. É o AOB. AOB vai ser AB, vezes a altura, que é A, vezes A, sobre 2. Só que aqui é 2 vezes A2. Então esse sobre 2 vai embora. Menos quem vai ser o A3? O A3 é a área de A, O', C, que é base, que é AC, vezes a altura, que é B. Só que sobre 2. Só que esse vezes 2 vai tirar o sobre 2. Então vai ficar AC vezes B. Eita, perdão. Vezes Bzinho. Ok? Então, A1, ele vai ser igual a quem? Vamos lá. Desenvolvendo isso, a gente vai ter o seguinte. Vai ter que AB vezes A mais B menos 2AB vezes A mais AB vezes... Perdão. AC vezes A mais B menos 2 vezes AB vezes... AB não, perdão. AC de novo. Errei. Que é esse cara aqui. Menos. Mais BC vezes A mais B. Tudo isso aqui sobre 2. Então, a área 1, ele vai ser igual a 1 meio, que é esse cara aqui, todo mundo sobre 2, vezes... Esse cara aqui vai ser B menos A, vezes AB, mais esse cara aqui, AC vezes A mais B, menos 2AC vezes B, vai ser A menos B, vezes AC. E esse cara aqui não tem nada, é só o BC vezes A mais B. E assim a gente finaliza, a gente acaba a letra C, ok? E a gente vai para a letra D, que surpreendentemente a letra D é a letra mais fácil que tem de toda a questão. Porque você usa a letra C 100% para letra D. A letra C ele fala o seguinte, que a área 1 é igual a 1 meio vezes vamos lá, B menos A vezes AB mais A menos B vezes AC mais BC vezes A mais B. Ele fala que se AB igual a AC, então a altura é igual a A mais B. Então esse cara aqui vai ser A1, repete. Esse cara aqui, se eles forem iguais, eu faço fator comum. Então vamos lá, vamos supor que esse cara aqui, AC, é igual a AB, né? Então eu vou ter AB vezes B menos A, esse cara aqui é mais A menos B, mais BC vezes A mais B. Isso aqui fecha. Esse cara aqui vai embora, esse cara aqui vai embora, esse aqui é 0. Então todo esse cara aqui vai embora. Então A1 é igual a 1 meio de... Esse cara aqui todo foi embora, então fica BC vezes A mais B. Por outro lado, quem é a área 1? É a área de ABC. E quem é a área de ABC? É base, que é o próprio BC. E a altura, quem é a altura? É o H, vezes H sobre 2. Esse 2 aqui vai embora. Esse BC aqui vai embora. Então H é igual a A mais B. E é justamente isso que ele pede. Ok? Muito provavelmente a letra D vai valer menos ponto que a letra C. Ok? Mas ainda vai estar valendo ponto e não deixa de ser divertido. A sexta questão, que é a última questão da prova, e que é a questão mais difícil que tem da prova, a letra C é uma questão muito legal. Eu já vou dando um spoiler pra vocês, que a letra D foi o único item que eu não fiz da prova, eu escrevi nada. Mas a solução delas é por grafos, e eu vou citar um pouco essa solução lá na frente. Vamos lá.
Primeiro é o seguinte, em cada uma das posições marcadas com as letras de A a J na figura abaixo, é colocada uma moeda. Inicialmente, todas as moedas estão colocadas com a face coroa voltada para cima. Então todo mundo é coroa. Coroa, 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 coroa. E um ponteiro aponta para a posição A. Então vai ter um ponteiro que ele vai estar voltando para a posição A. Ok? Ele está aqui para a posição A. Esse ponteiro começa a movimentar-se no sentido anti-horário. Então ele vai vir para cá. Ele vai vir nessa direção. Após cada salto, se o ponteiro voltar para uma moeda virada com a face cara para cima, nada acontece. Se o ponteiro apontar para uma moeda com face coroa para cima, deve-se, então, virar a moeda seguinte. Por exemplo, após o primeiro salto, o ponteiro aponta para a posição B. Então, vamos lá. Depois do primeiro salto, ele aponta para a posição B. E a moeda na posição C é virada para... Perdão, cadê? E a moeda na posição C é virada, ficando com a face cara para cima. Bom, vamos lá. Vou escrever aqui como sendo azul. Vai ser coroa. Azul é coroa, 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 coroa. Coroa, 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 coroa. E o vermelho vai ser cara, ok? Então o que acontece? No primeiro momento, quando tá no ponteiro A, não acontece nada. Porque só acontece depois que ele salta, né? No primeiro salto, ele vai pro B. Ele vai pro B, ok? Quando ele vai pro B, o B, ele é coroa. E quando o B é coroa, o que acontece? Quando o B é coroa, a próxima moeda muda pra cara. Então esse cara aqui vai virar... Eu vou colocar, sei lá, verde melhor, né? Porque aqui já tem vermelho. Ele vai virar verde. Então ele virou cara. Quando ele for pro C, aí o que acontece? Como é cara, ele pula, ele passa pro D. Entendeu? Porque é o seguinte, vamos lá, esse aqui é o primeiro salto. Então ele foi pro B, o B ele fez o C virar e ele virou cara. Quando você chega no cara, ele fala que quando vai pro cara, nada acontece. Então foi o primeiro salto, esse aqui é o primeiro salto. O segundo salto vai ser agora. O segundo salto agora. Quando chega no segundo salto, não acontece nada, porque o C vai... Agora ele é cara. Então ele vai pra letra D. Quando ele chega na letra D, ele vai ser uma coroa. E a coroa faz o próximo virar uma cara. Ou seja, faz o próximo, no caso, trocar. Como aqui é coroa, ele vai virar moeda e aqui vai virar cara. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, como ficarão as moedas nas posições C e D após o segundo salto do ponteiro? Então, aqui eu vou ter o primeiro salto, letra B, e eu já tô no terceiro salto. Eu fiz um salto, 2, 3, pronto, já fiz 3 saltos. Então, até aqui é o que ele pede, certo? Então, aqui antes era azul, né? Então, ele pede... Como é que tá a configuração aqui de C e D, né? Até esse momento aqui. C é verde e D é azul. Então, C é cara e D é coroa. C, cara e coroa. Coroa. Ok? Nada de muita preocupação, ok? Ele só tá testando pra ver se você entendeu como é que funciona o jogo que eles estão jogando aqui e tal. Então, vamos lá. Ele fala assim, quais posições as moedas ficarão com as faces coroa para cima após o 12º salto? Então vamos lá. Primeiro todo mundo é coroa, né? Primeiro todo mundo é coroa. E vamos fazer o seguinte, o primeiro salto ele vai para B. E B ele é coroa. Como B é coroa, ele faz o C virar cara. Então C vira cara. Quando ele vai para C, não acontece nada e vai pro D. Quando chega no D, D é coroa. E o coroa faz o E virar cara. Quando chega no E, esse E, ele é cara e não acontece nada. Ele passa para o F. Como o F é coroa, ele faz o próximo virar a moeda. Se esse cara aqui é cara, então se esse cara aqui é coroa, vira cara. Aí chega no G. Quando chega no G, não acontece nada porque é cara, então vai pro H. Quando chega no H, ele faz o I virar a face dela. Se aqui era coroa, agora é cara. Aí chegou no I. Como esse aqui é cara, ele só passa. Não acontece nada. Aí chega no J. No J, ele é coroa.
coroa faz o próximo virar cara. Então A, ele vai virar coroa. Eita, perdão, vai virar cara. Aí quando chega no A, ele não acontece nada e vai pro B. Então vamos lá. Vamos parar aqui. Chegou no B de novo, né? Ele pede qual vai ser a configuração do negócio quando chega no 12º salto. Vamos lá. Um salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então quando chegar no C novamente a gente para, né? Então vamos lá. Quando chegou no A, ele foi pro próximo. E esse cara aqui, o B, ele é cara. Perdão, é coroa. E coroa faz o próximo virar o oposto. Se o C, ele era cara, agora virou coroa. Ok? Então, quem são os coroas? B, C, D, F, H e J. Ok? Então, é isso aí. Se tiver alguma coisa errada que eu acho que eu contei errado, seja nos comentários. Mas aqui é só, na hora da prova, você só precisa tomar cuidado pra você não errar e tal. Então não tem nada demais nessa solução aqui, na fazer isso. Mas o mais legal de todos é o que vem a seguir. A letra C ele fala o seguinte: exemplifique porque nunca todas as moedas ficarão com a face cara voltada para cima. Vamos supor que todo mundo ficar com a face, todo mundo cara para cima. Todos. Cara. Todo mundo cara. Se todo mundo é cara, então todo mundo não acontece nada. Então vai bater no cara, ele vai passar pro próximo, vai ficar nesse ciclo infinito e não ficar. E não vai sair mais, ok? Então o que acontece? Pra chegar. Perceba o seguinte, que toda vez que você tem um passo, um pulo, ou ele não muda nada na configuração, ou seja, quando chega, por exemplo, supor que chega no cara. Quando chega no cara, a configuração das moedas não muda. Quando chega no coroa, só uma moeda muda. Então, a cada passo, a cada rodada, ou uma moeda muda, ou nenhuma muda. Então vamos lá. Se todo mundo é cara, se todo mundo é cara, então em algum momento uma delas era coroa. Então tinha uma coroa, quer dizer, eu vou fazer o seguinte, o X é a coroa aqui e todo mundo cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 aqui. Então vamos lá, o ponteiro, vamos supor que ele tá aqui, tá? Aqui é cara, passa pro outro. Cara. Chegou no coroa, esse é o seguinte, aqui é o passo, sei lá, esse aqui é o futuro, quer dizer, o presente, vamos supor que esse aqui é o presente, esse aqui é o passado. Ok? Esse cara aqui é um antes pra chegar nesse, ok? Então quando chegar no próximo movimento, é pra chegar no presente, que é esse cara aqui, que é todo mundo sendo cara. Vamos lá, o X é coroa. Quando chega no coroa, o próximo muda. Então esse cara aqui é cara, virou coroa. Opa! Tá errado. Então é um absurdo. Onde é que tá o erro aí? O erro é considerar que existe um momento em que todas as moedas ficarão com a face cara voltada pra cima. Se isso acontecer, isso aqui tem que acontecer. E se isso acontece, esse cara aqui é obrigado a mudar. E fica dois coroas levantados e não nenhum coroas levantados, que é o que a gente queria que a gente... Era o que supostamente era pra acontecer. A gente tava supondo e a suposição tava errada. Então, se tá errado, então isso aqui é um absurdo. E, enfim. É isso aí. A letra D, ele fala o seguinte: prove que sempre você vai voltar a ser todo mundo coroa. Isso vai acontecer o seguinte, eu não sei explicar certinho, formalmente, mas eu sei mais ou menos como funciona o sistema. Vamos lá. Por exemplo, esse cara aqui com todas as faces cara voltada pra cima não é uma coisa possível. Então, vamos lá.
Vamos supor o seguinte, eu vou escrever todo essas bolinhas aqui vão ser todas as configurações possíveis de moeda, sei lá. Por exemplo, essa aqui é a configuração coroa, coroa, cara. Essa aqui é a configuração. Então, vamos supor que é esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o uma dessas, todas possíveis. Você tem que provar que começando de todo mundo cara, perdão, todo mundo coroa, esse todo mundo coroa vai passar pra um cara, que vai passar pro outro, vai passar pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, vai passar em todo mundo e vai voltar pra ele mesmo. Então vai ser um ciclo, ok? Um ciclo. Então ele vai ficar fazendo isso várias e várias e várias vezes. Nunca vai tipo começar aqui, vai chegar no momento que é um absurdo, que não tem nenhuma possibilidade de movimento. Sempre tem a possibilidade de movimento, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. E tirem bom proveito dessas explicações. Voltem, revejam, tirem dúvidas aqui nos comentários, se vocês tiverem. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.